Olá, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou coach de carreira da Eleven Coaching. Esse é o quarto e último podcast sobre propósito, né? Se você perdeu os anteriores, você pode acessar as minhas páginas no Facebook, facebook.com/elevencoaching, ou no Instagram, instagram.com/Vanessa_Eleven Coaching, para ouvir esses podcasts que você perdeu. As publicações são sempre às terças-feiras. E fazendo um resumo, né, um apanhado de tudo que eu falei até agora, se você vem acompanhando todos os podcasts, você viu que o propósito não precisa ser grandioso, né, ele precisa estar conectado com você, né, com a sua essência e com as pessoas que você quer impactar, que os elementos para descobrir o seu propósito estão todos dentro de você, né? E que é preciso encontrar esse propósito com o coração e depois passar pela avaliação da razão, né? Então, como assim? Porque pode ser que você tenha feito todo esse exercício e descobriu que o teu propósito não dá para ser remunerado. Então, por exemplo, a questão financeira que eu tô falando, que é a razão. Então, não dá para viver disso, não dá para viver daquilo que você considerou que é o seu propósito. E não tem problema. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser que uma pessoa tenha descoberto que o propósito dela é cultivar uma horta, né, cultivar plantas, enfim, e fornecer alimentos saudáveis, uma vida saudável para ele mesmo e para a família dele, né? E como é que ele vai fazer isso, então, se não pode ser remunerado? Aí você precisa, então, o propósito precisa ser vivido, né? Ele é muito importante para você ter qualidade de vida, senão ele vira uma assombração, né? Eu já falei um pouquinho disso. Mas aí você vai ter que fazer um exercício a mais, que é pensar o seguinte: bom, como é que eu posso viver esse meu propósito de vida e ser remunerado por isso? Será que eu posso fazer uma atividade paralela? Então, essa pessoa vai ensinar os outros a ter uma horta, né? Então ele vai ensinar, vai se tornar um professor, vai trabalhar com sustentabilidade, né? Então ele vai para dar um jeito de viver o seu propósito. E pode ser também que não dê realmente para gerar uma remuneração, e aí você pode encarar o seu trabalho atual como uma forma, né, um subsídio para você viver realmente o seu propósito de vida. Então, o seu trabalho atual, apesar de não estar muito conectado, ele tem um papel, e aí isso já faz uma grande diferença, né, que é promover subsídios para que você viva o seu propósito de vida mesmo. Outra coisa que pode ter acontecido é que você, apesar de ter encontrado os elementos, de montado o seu propósito, ele ficou um pouco aberto, ficou um pouco amplo, e aí você não conseguiu identificar uma profissão. Mas aí também tá tudo bem. O que você precisa fazer agora é um esforço criativo para encaixar as possíveis profissões naquelas habilidades, enfim, naquele contexto que você criou ali para o seu propósito. Então, quando montei a minha primeira versão do propósito, eu vou compartilhar aqui com você, ela ficou uma coisa mais ou menos assim, né? Meu propósito é ser uma pessoa com habilidades em comunicação, desenvolvimento do próximo e autoconhecimento, né? Que deseja que minhas atividades gerem impactos para mim, né? Eu quero ser reconhecida por isso, sim, as pessoas que eu amo e que trabalham comigo. E aí o objetivo final, né? Respondendo aquela pergunta, o que eu queria ser quando eu fosse uma senhorinha, é ser sempre uma versão melhor de mim, né, poder impactar positivamente as pessoas com as minhas experiências. Então por isso que eu gero conteúdo, escrevo, falo muito do que eu vivo, dos meus erros, dos meus acertos, para inspirar as pessoas com aquilo que eu estou aprendendo para mim, né? E desejo também poder viajar, conhecer diferentes culturas, né, viver com qualidade de vida e praticando atividades até os meus últimos dias. Então dá para ver que esse propósito ele ficou muito amplo. Eu poderia até seguir na carreira de marketing, né, baseada nesse propósito. Só que aí é o momento, então, de entrar em ação, de você fazer os testes de realidade, né? Então, você vai listar as possíveis profissões que casam dentro desse propósito que você desenhou, né? E aí, como é que é esse teste de realidade? Então, é pesquisar as formações, né? Se precisar fazer uma faculdade ou um curso livre, acessar esse curso, ver quais são as matérias, ver como é que você se sente. Nossa, será que são legais? Será que eu quero estudar isso? Né? Conversar com pessoas que trabalham já nessa nova área que você está buscando, nessas profissões, né? O LinkedIn ajuda muito a identificar as pessoas, a ver qual é a formação delas. Então, esse tipo de informação. Esse é o teste de realidade, né? Você conversar, então, com as pessoas, tentar assistir uma aula experimental, né? Viver um pouquinho esse novo universo que você tá buscando.
né? Porque não tem plano que resista à realidade, né? Tem uma hora que você tem que tirar as ideias do papel e colocá-las à prova, certo? Então, a gente está chegando ao fim dessa jornada em busca do propósito. Eu espero que você tenha conseguido conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo, né? Sobre você mesma. E aqui fica esse canal aberto sempre para você poder. Você pode contar comigo, você pode me acessar pelas redes sociais, né? Por e-mail, enfim, pelo meu site, que é elevencoaching.com.br, e onde pode enviar suas perguntas, compartilhar suas conclusões. Eu vou ficar muito feliz em ouvir, né, em ler. E não se esqueça de seguir as minhas redes sociais para você continuar recebendo os próximos conteúdos, né? Eles são feitos para você, como você viu no meu propósito, eles são feitos para você, tá bom? Agradeço a audiência, até a próxima, tchau!